Muito bom estar de volta, né, e com você para o estudo de número 6 do livro do Apocalipse. E o estudo de número 6 tem como tema a visão do livro e dos 7 selos. O texto áureo é o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso de número 17, que diz assim, vou ler para você. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Portanto, irmãos, o estudo da lição de número 6 está baseado nos capítulos 5, 6, 7 e também 8. No capítulo 4 da lição anterior, não é? Quando nós estudamos as lições anteriores, Deus está no trono. Deus está no trono. A partir do capítulo 5, nós vamos perceber Deus manifestando o seu propósito a toda a humanidade, demonstrando que ele está no controle da história de todos os povos, a história de toda a humanidade. A história, então, passa a ter sentido, porque ela está no controle do Senhor. Mostra que a igreja do Senhor não está à deriva, não está solta, não é? O Senhor está controlando toda a história e tem a igreja também sob os seus cuidados. Dois grandes objetivos aqui da lição de número 6. Primeiro, conhecer a visão de João sobre o livro que há de ser aberto e os selos. E segundo objetivo, adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro. Então, esses dois grandes objetivos da lição de número 6. Significado do livro selado. Capítulo 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Primeiro vamos entender selos. O que são selos? Selos, eles podem simbolizar sigilo, garantia, sinal de que o conteúdo é inviolável, pode significar também um carimbo. Lembram das cartas que nós recebíamos no passado? Hoje quase que não se envia mais cartas para ninguém, nem se recebe, porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor e a gente faz isso com muita rapidez. Mas as cartas vinham seladas. O selo era a garantia de que aquela carta veio de alguém e chegará para alguém. Então, é a garantia do seu destino. Não é verdade? No passado, a história do selo tinha também outros sentidos. As autoridades e o reino usavam o selo para também garantir de que os decretos, as correspondências, as mensagens, elas poderiam chegar ao destino. E elas eram feitas através de uma cera marcada com o anel real. Não é? Então, o selo presente também na história da humanidade e também nos dias de João. E hoje a gente entende que o selo tem este significado, né? Significado do sigilo, da garantia ou da impossibilidade de um conteúdo ser violado. Este livro a que se refere o capítulo de número 5 é o livro que contém os decretos de Deus. Significa que todo decreto de Deus está aqui revelado. São acontecimentos que vêm da parte de Deus para a humanidade até a consumação dos tempos. Escrito por dentro e por fora, pode significar que todos os caminhos estão traçados em favor da igreja e para o juízo dos ímpios, né? Então, este é o significado do livro selado. Selado com 7 selos. Mais uma vez aqui, né, o número 7, capítulo 5,
versos de 1 a 4. Selados com 7 selos. Ou seja, é um conteúdo reservado, perfeitamente reservado. Mais uma vez, o número 7, como disse, o 7 tem significado de perfeição. Selado com 7 selos, ou seja, o número de selos sugere que o livro era um testamento perfeito. O testamento, o decreto de Deus, perfeito, selado com 7 selos, conteúdo perfeitamente reservado e mandamentos perfeitamente decretados pelo Senhor. Esta visão é muito semelhante à visão de Ezequiel, capítulo de número 2, verso de 1 a 10, que você pode consultar para verificar. Um livro selado descreve desígnios e propósitos e obras de Deus. Esse livro selado pode descrever ou pode significar os desígnios e os propósitos do Senhor e das suas obras para todas as criaturas, para toda a humanidade e especificamente para a sua igreja. Segundo lugar, a visão que João recebe sobre quem pode abrir o livro. O único que pode abrir, o livro, o único que pode romper os selos e abrir o livro. João ele está sentindo muita tristeza, porque ele olha ao redor e ninguém ali a presença das figuras ali ao seu redor, nenhuma daquelas figuras eram figuras capazes de abrir o selo, ou de romper o selo e abrir o livro. Então, quando ele está ali entristecido, percebendo que ninguém foi achado digno de abrir o livro, logo ele é consolado. João ouve uma voz que há um que poderá romper os selos e abrir o livro. Esta voz traz a identificação deste único que poderia abrir o livro, rompendo os selos. O leão de Judá, a raiz de Davi. Confere com Hebreus capítulo 7, verso 14, com Isaías capítulo 11, versículos de número 1 a 9. Você pode conferir este texto. Então, a quem se refere esta voz como raiz de Davi, leão de Judá? É uma referência a Jesus Cristo, né, irmão? O Cordeiro de Deus. E João recorda que este Cordeiro é aquele que morreu na cruz, tinha a marca do sofrimento da cruz, mas que ressurgiu ao terceiro dia. Abrir o livro significa que Jesus Cristo é aquele que tem também o controle da história, não é? É isto que significa abrir o livro. Jesus, o único que podia abrir o livro, porque era o único que tem o controle de toda a história. Significado desses 7 selos. Capítulo 6, versos de 1 a 17. Esses 7 selos podem descrever o movimento divino na perspectiva, não é? Da primeira vinda do Senhor Jesus até a consumação de todos os tempos, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Os 7 selos são visões relativas às ações do Senhor sobre a humanidade e podem descrever, então, paz, guerra, fome, morte, perseguição e juízo do Senhor, não é? E juízo do Senhor contra principalmente os inimigos da igreja do Senhor. A partir do capítulo 6, verso 2, até o capítulo 8, versículo de número 16, João ele vai receber a visão, né, dos significados de cada um desses 7 selos. Então, ao romper os selos, aparecem várias visões, né? Então, vamos ver o que significa a abertura de cada um desses selos. O primeiro selo está no capítulo de número 6, verso 2.
aparece o cavalo branco. E o cavaleiro tem uma coroa de vencedor e um arco em sua mão. Arco para a batalha. E a coroa significando conquista, vitória. William interpreta o cavalo branco, né, e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo chegando vencedor. É a chegada vitoriosa de Jesus Cristo. É o Cristo que vence a batalha. Mas vence como? Com a sua palavra, com o Evangelho. Capítulo 6, versos 3 e 4, nós temos a narrativa do segundo selo. O segundo selo aparece o cavalo vermelho. E o que simboliza? Violência, destruição. Ele tem na sua mão uma espada para a guerra. Espada aqui como instrumento de guerra. E vem, segundo o texto, para tirar a paz do mundo. Significando, irmãos, a desordem na humanidade, a violência, a morte, uns contra os outros, tirando a vida uns dos outros, as guerras, não é? As muitas violências que vão se multiplicando a cada dia na humanidade. William, ele diz que pode se referir à perseguição religiosa contra os filhos de Deus. Ele entende que aqui também podemos identificar a perseguição religiosa contra os filhos de Deus, muito mais do que violência, guerra ou morte. É o que nós podemos perceber hoje. O quanto os nossos irmãos, né, em países, principalmente islâmicos, têm sido perseguidos, mortos, torturados. Mas em outros países onde não há tortura e morte, oficialmente falando, nós podemos identificar as perseguições ideológicas, onde princípios morais e cristãos são totalmente deturpados e há perseguição ferrenha contra a igreja que quer manter os princípios. E quanto a isso, eu já pude falar oportunamente em lições anteriores. Então, o cavalo vermelho, né, que aparece na abertura do segundo selo, simbolizando, então, perseguição, violência, destruição, guerra. O terceiro selo, capítulo 6, versos 5 e 6. Aparece aqui o cavalo preto. E o cavaleiro que vem sobre este cavalo tem em suas mãos uma balança. A balança e o cavalo preto e o cavaleiro que vem sobre ele pode simbolizar o quê? A escassez. Você já percebeu quando a gente diz a coisa está preta, né? A coisa está difícil. Então, é a escassez. Ou seja, por haver preços elevados. Olha isso acontecendo ao longo da história da humanidade, nos tempos de hoje, vai ser assim. Então, escassez, possivelmente também como consequência da perseguição. Em relação à igreja, os crentes, pode-se entender a escassez aqui na comunidade cristã também. Diz que a carta foi escrita para as igrejas, né? O livro foi escrito para eles. Havia escassez no seio da igreja, nos dias de João, porque eles não negavam a fé. Então, isso pode estar ligado ao fato de que aqueles crentes não fizeram concessões. Na linguagem de Apocalipse 13, verso 17, que é texto para lições próximas, eles não aceitam, então, a marca da besta. Ou seja, eles não se vendem, não se trocam. Enfim, pode significar que, ao longo da história, os homens e mulheres fiéis hão de ser, de alguma forma, perseguidos e passar por privações por não negar a sua fé. O quarto selo, capítulo 6, versos 7 e 8. Cavalo amarelo, chamado morte, né, simbolizando a presença da morte. Sua missão é tirar a paz da terra, né? Exterminar uma parte da população. Essa maldade multiplicada, fome, pestes, representam realmente o caminho da morte. Caminhos para a morte.
verdade? A fome, a peste, a enfermidade, a doença, pode representar, então, o caminho da morte. Morte aqui também representada pelo Hades. Hades com uma referência à morte, no significado de sepultura, onde a sepultura traga, não é? O morto, o corpo morto. Para outros pode significar também Hades e o inferno, lugar da morte eterna, ou morte espiritual. E os demais selos agora, irmãos, que serão abertos, selos 5, 6 e 7, vão mostrar a intervenção de Deus na história. Então, até aqui, a gente percebe acontecimentos na experiência, né, e na história da humanidade. Então, o quinto selo começa no capítulo de número 6, verso 9 até o 11. Quando ele é aberto, vem a visão dos mártires. Foram aqueles que foram vitimados por causa da sua fé, da defesa da sua fé. Eles têm trajes brancos, não é? Vestes brancas, e estas vestes simbolizando a pureza. O branco sempre vai aparecer como símbolo da pureza. E o clamor, né? João ouve um clamor no céu. Clamor que vem desses mártires, pedindo justiça sobre os seus perseguidores. Mas este clamor é entendido muito mais em favor da honra de Deus, né? Ou seja, a justiça divina sendo feita para manter a honra do Senhor. Lucas, capítulo 18, versos 7 a 8, é uma referência interessante. Portanto, mostra que os salvos, queridos irmãos, não estão isentos do sofrimento. Funciona como um teste para perceber uma igreja preparada para dar frutos e fortalecida para vencer as perseguições e dar a sua vida, se assim preciso for. Daí a visão dos mártires. Sexto selo, capítulo 6, versos 12 a 17, representa a consumação de tudo. João vê o tempo que termina. Agora o tempo termina. Você vê que várias vezes vai se repetir visões muito parecidas. Toda a sessão, são divididas em 7 sessões do Apocalipse, aparece Jesus veio, Jesus voltará. Jesus veio e voltará para fazer justiça. E quando voltar, é porque o tempo terminou. Então, significa que João percebe o tempo que termina, à espera, então, da manifestação da justiça divina na abertura deste selo. O terror e o espanto, né, é descrito aqui. Mas terror e espanto de quem? Dos ímpios, dos que rejeitaram a palavra do Senhor. É a visão dos ímpios, um universo sendo sacudido, onde os homens são completamente aterrorizados, procurando até se esconder e até se matar. É a visão dos ímpios. Portanto, o fim de tudo, então, é o quadro que simboliza o terror do juízo final, né? A abertura do sexto selo. E o sétimo selo? Capítulo 8, versos 1 a 6. Silêncio no céu. João percebe um silêncio no céu. Depois da visão, né, de tudo que vai acontecer diante de uma humanidade iníqua, tudo que vai acontecer com a igreja, passar por esses sofrimentos, essas tribulações, mas podendo estar firme, confiando no Senhor, agora ele percebe silêncio no céu. Silêncio significa expectativa aqui. Expectativa para os acontecimentos a seguir. Pode também representar duas verdades. Uma delas é a verdade de que o silêncio é para ouvir as orações dos santos. Quando os crentes oram, há silêncio no céu, disse alguém. Suspense,
e temor diante do julgamento pode também significar isto, o julgamento de Deus no mundo. Mas importante, irmãos, importante observar, é que os selos mostram o que vai acontecer na história até a volta do Senhor Jesus Cristo. É isto que é importante perceber, né, na leitura dos significados da abertura destes selos. Os acontecimentos estarão presentes na história da humanidade e da Igreja do Senhor até a volta do Senhor. Portanto, queridos, algumas coisas que nos chamam a atenção. Na sequência da abertura do 7º selo, vem a visão das trombetas, que é assunto para a lição seguinte. Trombetas como avisos que alertam quanto ao acontecimento do juízo da misericórdia divina até a volta do Senhor Jesus Cristo. E quem é que tem o selo de Deus? Capítulo 7, verso de 1 a 8. Então, aparece a visão daqueles que têm o selo de Deus. Então, aqui aparece a visão dos 144 mil, versículos 4 e 8 do capítulo 7. Os 144 mil representam os salvos, né? Os salvos. É um número que tem base, né? Que tem significado no número 12. Novamente, a questão dos 12 patriarcas, as 12 tribos. No Novo Testamento, os 12 apóstolos, a Igreja do Senhor. Então, os 144 mil traz para nós a ideia da totalidade dos salvos. Os 144 mil aqui, chamados de selados do Senhor, são todos os salvos. Desde o início, né, da história de Deus, da sua relação com o seu povo, passando pela história da igreja até Jesus voltar. Desde aqueles que receberam, né, a promessa do Senhor, do Messias, como sendo para a sua salvação, e aqueles que receberam a Cristo e recebem a Jesus, têm o selo de Deus. Por que é o selo de Deus? Basta você ver em Efésios capítulo 1, versos 13 e capítulo 4, verso de número 30. Dá uma lida nesse texto. Aqui você encontra que o selo de Deus é a presença do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. E 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz que Deus conhece os que lhe pertencem. Então, selo significa o conhecimento de Deus a respeito daqueles que pertencem ao Senhor. Ou seja, sou eu, é você. Todos nós, salvos em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra, fazemos parte desses 144 mil selados pelo Espírito Santo do Senhor para a salvação. A expressão que está no capítulo 7, verso 14, não é? Que estenderá sobre eles o tabernáculo. Esta expressão representa a provisão divina para o seu povo. O tabernáculo significa Deus no meio do seu povo desde a história de Israel. Então, é a provisão do Senhor para o seu povo, é a presença do Senhor no meio do seu povo, provisão esta que vem da palavra do Senhor, dos cuidados do Senhor em favor do povo. É um lugar de adoração e de esperança e bem-aventurança para todos os salvos. É o comentário que Shed faz ao comentar João 14, versos 1 a 6. Portanto, queridos irmãos, conclui-se que todos os crentes têm o selo do Deus vivo e que todos estão garantidos e seguros para o Senhor, diante do tremendo dia que acontecerá, que é o dia do juízo final. E enquanto, então, os acontecimentos presentes, né, preparando-nos para o dia do Senhor, enquanto Jesus não vem, a igreja precisa dar testemunho da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto,
que eu e você, selados pelo Espírito Santo do Senhor, possamos compreender a palavra de Deus dita aos nossos corações através desta lição. Que o Senhor, portanto, abençoe a minha vida e a sua vida também. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra aos nossos corações. Cuida dos meus irmãos, cuida das igrejas do Senhor, cuida de todos nós. Que possamos continuar aprendendo da tua palavra e compreendendo que a tua palavra, através do Apocalipse, é lições de esperança e de vitória do Senhor, Jesus Cristo, teu Filho, e de todos os teus servos, a sua igreja. Oramos confiados nisto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e até a lição de número 7, né? Quando vamos prosseguir no estudo do Apocalipse. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, a nossa vida, as nossas famílias e as nossas igrejas. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.